no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 4 e no versículo de número 20, que nos diz: e estes são os que foram semeados em boa terra, os quais ouvem a palavra e recebem, e dão frutos, com 30, outros 60 e outros 100. Glória a Deus. E o tema para nossa reflexão nesta manhã é as sementes e o semeador. Nesta manhã nós vamos falar de algo que se tornou muito sério e preocupante neste século, que é entender a palavra de Deus. O homem, ao longo da história da humanidade, ele tem se preocupado em vencer milhares de desafios, aprimorando cada vez mais os seus conhecimentos para que ele alcance uma vida melhor. Mas pouco o homem tem feito para se aproximar de Deus. Pouco o homem tem feito para entender a palavra de Deus, a palavra da vida. A humanidade está tão distante de Deus que quando se fala de arrebatamento da igreja, quando se fala de bodas do Cordeiro, quando se fala da grande tribulação, as pessoas não entendem nada e se sentem perdidas, pois a humanidade tem deturpado o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. A humanidade não tem se preocupado em entender a palavra de Deus. Estão servindo de qualquer maneira e pensam que estão agradando a Deus. Nós precisamos entender a palavra de Deus, não aleatoriamente, mas entender do ponto de vista da salvação, do ponto de vista da santificação e do ponto de vista da obediência, que é um ponto muito importante dentro da servidão ao Senhor, a obediência do homem. Olha o que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele diz, no capítulo 3, nos versículos 16 e versículos 17, ele nos diz: olha, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Aí ele diz mais: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que perfeição que o apóstolo Paulo, ele nos anuncia. E quando ele escreve aos Romanos, ele fala do poder desta palavra, da necessidade que temos de vivê-la em qualquer ocasião de nossas vidas. Ele diz, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz o seguinte: olha, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha que declaração maravilhosa do Evangelho, do poder da palavra. O que nós estamos vendo neste século? São homens
transformando a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não tem mais a mesma essência. Os homens estão transformando as igrejas em grandes impérios financeiros, sem nenhum vínculo com a verdadeira palavra de Deus, vivendo vazios. Nós estamos precisando de outra reforma, como aquela feita por Martinho Lutero há 500 anos atrás. O dia 31 do mês de outubro passado, nós comemoramos 500 anos desta reforma, porque naquela época a igreja também estava morta, estava fria. Naquela época, Jesus Cristo não era mais o centro da igreja. Jesus Cristo não era mais o centro da adoração. Eles não viviam mais na graça de Deus. Quando Martinho Lutero fez a reforma, é porque ele viu que a glória não era mais de Deus. Eles tinham usurpado a glória de Deus e dado a outrem. A igreja havia se corrompido. E nós sabemos que a palavra é o poder de Deus que nos rege, que nos dá alegria, que nos transforma, que nos vivifica para uma vida de comunhão com Ele. E naquela época Martinho Lutero ficou transtornado, e ele levantou 5 pilares, sim, importantes, que precisavam ser revistos para que a igreja voltasse ao seu caminho natural, para que o homem voltasse a olhar para a cruz e viver um evangelho de poder, um evangelho de transformação, um evangelho de salvação. Aí ele levantou 5 pilares, sendo o primeiro, ele dizia assim: olha, somente as Escrituras. Sabe por quê que o primeiro pilar foi baseado somente nas Escrituras? Porque as Escrituras tinham ficado de lado, a palavra tinha sido esquecida, eles tinham abandonado a leitura da palavra, o evangelho estava sendo deturpado. Aí ele disse: olha, somente as Escrituras, não há outro livro que podemos nos basear para encontrar a salvação em Cristo, a não ser somente pelas Escrituras. A segunda tese que ele levantou: somente pela fé. Sabe por quê? Lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 17, nos diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Era porque os homens daquela época, a igreja havia se corrompido, o Estado havia intervido na igreja e corromperam os corações dos homens. Os homens não viviam mais pela fé, os homens agora viviam em luxúria. A igreja não sentia mais necessidade de buscar a Deus, de sentir a presença de Deus, porque a fé estava morta, a fé havia sido desviada do Deus verdadeiro, a idolatria tinha se alastrado, os homens tinham ficado loucos e perdidos, porque tinham esquecido de direcionar sua fé para aquele que pode todas as coisas. Outra tese, terceira tese que ele disse: olha, somente pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus,
não é das obras, para que ninguém se glorie. A igreja tinha perdido a graça. A Bíblia diz que a graça, ela nos traz a salvação. A Bíblia diz que a graça é um dom imerecido de Deus para nós. E parece que a igreja perdeu esta essência, a graça merecida de Deus. Ele disse mais, quarto pilar, somente Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A igreja daquela época tinha deixado de olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Eles se corromperam, ficaram vazios. Aí Martinho Lutero disse, olha, somente Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Não há Pedro, não há João, não há Maria, não há José, não há Sebastião. Nós vivemos pela graça em Cristo. Somente nele alcançaremos salvação. Ele estava revoltado, Martinho Lutero, de ver tanta idolatria. Parece que isso está voltando. A igreja está precisando de novo de 5 pilares, para que ela se transforme, para que os homens encontrem o caminho da salvação. Aí ele disse o último pilar, somente a glória para Deus. Ele é o único digno de honra, de glória e louvor. Parece que a humanidade esqueceu-se que Deus é Senhor de nossas vidas. Somente a Ele renderemos graças, louvores e daremos as nossas vidas. Bendito seja Deus. Parece que a humanidade está dormindo, está morta. Muitos estão sendo iludidos pelo novo pentecostalismo. Vocês já repararam que tem se levantado um novo tipo de movimento chamado neopentecostais, igrejas pentecostais que se levantaram nas últimas décadas. Mas o foco dessas igrejas não está na salvação do homem. Não, eles não estão chamando para o arrependimento, para que o homem olhe para Cristo e sinta a necessidade de estar nele pela salvação. Eles não estão fazendo isso. Eles estão chamando pela prosperidade. O homem fica cego pelas riquezas, e as pessoas estão percebendo isso. Estão se levantando igrejas que estão chamando o homem para que ele fique bem de vida, para que ele enriqueça, mas na hora eles perdem a salvação, eles perdem o enlace com Cristo, que vai lhes levar ao céu, que vai lhes levar a uma perfeita comunhão com Deus. Essas igrejas estão esquecendo de pregar os tesouros celestiais. Sim, nós precisamos pregar os tesouros celestiais. Nós precisamos estar em sintonia com as promessas que Jesus fez para nós. Aleluia! E na parábola do semeador, que é o foco da nossa mensagem, Jesus nos ensina, Jesus nos dá uma aula, aonde Ele nos explica que devemos viver na palavra, devemos prosperar na palavra. Ele nos explica a necessidade de entender e conhecer o nosso próprio coração. Quando recebemos a palavra de Deus, nós temos que saber quem somos nós.
diante da cruz, diante de Jesus Cristo. Nós temos que saber o que fazer. Quando nós recebemos a palavra, nós temos que tomar decisões importantes. Nós temos que administrar a graça de Jesus Cristo, que é nos dada através do derramamento do seu sangue. Precisamos disso. Precisamos estar em sintonia. Bendito seja Deus. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Nós precisamos cuidar para que ela não saia do nosso coração. Jesus, na parábola do semeador, que eu vou ler daqui a pouco, ele nos mostra como nós devemos proceder para que a sua palavra ela não saia do nosso coração, para que ela prospere em nós. A Bíblia diz que naquele dia, saindo Jesus da sua casa, estava sentado junto ao mar da Galileia. E havia ali grandes multidões. Jesus estava ali, tinha muita gente ali ao redor de Jesus. Aí Jesus estava ali à beira da praia. Aí ele saindo, ele subiu no barco e ele começou a pregar, dizendo: eis que um semeador saiu para semear. Aí Jesus começa a falar da parábola do semeador. Ele diz assim: e quando lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. E ele continuou, ele diz: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque aquela terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Jesus continua dizendo no versículo 7: outra parte da semente, ela caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Ele continua, ele diz: a outra caiu em uma terra boa, deu boa colheita, a 30, a 60 e a 100. Aí Jesus deu um alerta para aquelas pessoas que estavam ali lhe ouvindo. Havia uma multidão. Depois que ele falou das 4 sementes, ele disse: olha, quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, quem quiser a boa semente, eu tenho para dar. Quem quiser ouvir a parábola, eu tenho para entregar. Aí os discípulos ouviram Jesus fazer aquele alerta. Eles perguntaram: por que tu falas ao povo através de parábolas? Aí Jesus responde para eles e disse assim: olha, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios dos reinos de Deus, mas a eles não. É preciso que você entenda isso. Os discípulos perguntaram: mestre, por que tu fala através de parábolas? Aí Jesus disse para eles: olha, para vocês é dado o direito de reconhecer e entender o reino dos céus, mas para eles não. Por que Jesus falava isso? Porque no meio daquela multidão existiam pessoas incrédulas, existiam pessoas que rejeitavam Jesus, e estas pessoas
elas não querem saber do Evangelho. Jesus disse assim: olha, quem tem ouvido, ouça. É como se ele estivesse dizendo: olha, ouvem a palavra. Quem pode entender? Quem pode entender vai receber. Quem pode entender vai viver e vai receber a palavra do nosso Senhor. Aí ele continua no versículo de número 12, ele diz: olha o que Jesus nos fala: a quem tem será dado, e este terá em grande abundância. Jesus está dizendo: olha, aquele que tem o desejo de ouvir a palavra e de viver, este vai ter sempre, e vai ser lhe dado mais, em muita abundância. Aí ele disse: olha, e de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso que eu lhes falo por parábola. Ele disse: quem não tem é aquele que não quer saber do reino, é aquele que não quer entender, é aquele que não quer viver. E até o pouco de fio de esperança que ele tem, Jesus disse assim: olha, aquele que não tem o pouco que tem, lhe será tirado. Lhe terá tirado a esperança, por causa da incredulidade, por causa da rejeição, por causa do desprezo da palavra de Deus. Aleluia. Jesus disse assim: olha, porque eles vendo, eles não veem, e ouvindo, eles não ouvem, eles não entendem. Aí Jesus foi taxativo com ele e disse assim: olha, porque neles se cumpre a profecia de Isaías. O que Isaías diz no seu livro? O profeta que mais falou de Jesus. Ele diz: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Sabe por quê? Porque não querem entender. Jesus está dizendo: quem tem ouvido, ouça. É como se ele estivesse dizendo: abram seus corações, abram seus entendimentos, para que vocês recebam a palavra, para que nós possamos viver a palavra. Jesus disse: porque o coração deste povo se tornou insensível. Isso é muito forte. Quando Jesus diz isso, é porque ele está dizendo que o coração do homem já se acostumou com a palavra de Deus. Parece que ela não produz mais efeito. Já criou uma crosta no coração do homem, um campo de força invisível que rebate e não deixa ele entender. Lá no versículo 16, ele diz: mais felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Aí ele diz uma coisa fantástica, ele diz: olha, pois eu lhe digo a verdade, muitos dos profetas e dos justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Eles estavam sendo privilegiados, como nós estamos, tendo fartura da palavra. Nós temos que buscar comunhão. Aí Jesus começa a explicar o significado daquelas sementes. Lembre-se que eu estou falando da parábola do semeador, das sementes que foram semeadas, que o semeador saiu a semear. Aí Jesus diz em Mateus capítulo 13, versículo 37 e 38, ele diz que ele é o semeador.
Aquele que planta a boa semente é o Filho do Homem. E o campo é o mundo. Jesus falou da primeira semente. Ele disse que o semeador saiu a semear, e nas suas mãos eles levavam a semente, e aquela semente caía entre seus dedos, e quando ele andava, aquelas aves do céu comiam aquela semente. E Jesus dizia: olha, a primeira semente que caiu pelo caminho e as aves comeram, é como a palavra de Deus quando ela é pregada e o homem ouve, e logo vem o maligno e arrebata a palavra do seu coração. Jesus disse que aquela semente que o semeador levava, que caía no caminho e as aves comiam, é como a palavra que o homem ouve, ele guarda, aí logo vem o maligno, arrebata o que foi semeado do seu coração. Jesus fala justamente sobre não entender a palavra. É por isso que ele disse: olha, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Existe uma diferença muito grande entre ouvir e entender. Nós ouvimos com ouvidos e entendemos com o coração. Aleluia. A segunda semente, Jesus diz que ela caiu em terreno pedregoso. A segunda semente, Jesus diz que caiu em terreno pedregoso, ou seja, ela caiu entre as pedras. Este terreno em que a semente caiu, ele tinha pouca terra, e logo a raiz ficou superficial, ela não penetrou no solo. Aí Jesus faz a comparação com o coração do homem. Aí Jesus diz: olha, essa semente que caiu sobre as pedras, ela se assemelha ao coração do homem, que recebeu a palavra. Ele recebeu com alegria, mas esta palavra ela não teve raiz dentro do seu coração. Ela ficou muito pouco tempo dentro do coração deste homem. Aí quando chega a angústia, quando chega a perseguição por causa da palavra, aí ele se ofende, aí ele deixa os caminhos do Senhor, ele deixa aquela palavra sair do seu coração. Jesus falou de uma terceira semente. Ele disse que a terceira semente, ela caiu entre os espinhos, e os espinhos sufocaram aquela semente, não deixando ela produzir. Aí Jesus explica ali para aquela multidão, ele diz: olha, esta semente que caiu entre os espinhos, ela se assemelha ao coração do homem que, ouvindo a palavra, ele logo deixa a palavra por causa dos cuidados deste mundo, por causa da sedução das riquezas, sufocam a sua vida, e a palavra se torna infrutífera dentro do seu coração. Nós precisamos ver isso. Mas Jesus, no final daquela parábola, ele diz: olha, mas teve uma semente que caiu em boa terra, que Jesus chamou da boa semente em boa terra. Essa semente, disse Jesus, ela produziu uma árvore frutífera. Aí
Jesus diz: olha, esta semente que caiu em boa terra, ela se assemelha ao coração do homem, que ouvindo a palavra, ele aceita a palavra, ele entende, ele vive, ele zela, ele frutifica. Porque o seu coração é uma boa terra. Jesus está nos dizendo que nós precisamos reter a boa semente, precisamos cultivar o nosso solo, que é o nosso coração. Que tipo de solo é o teu coração? Talvez tu tenha te desviado do caminho do Senhor, talvez tu não consegues servir a Deus por causa das lutas deste mundo, mas o Espírito Santo, ele está aqui nesta manhã, ele te torna vencedor pelo poder da palavra, porque nós já estamos limpos pela palavra de Deus. Nós sabemos que não é novidade que o coração do homem é enganoso. Sim, o coração do homem é repleto de emoções e sentimentos passageiros, mas a palavra de Deus, ela não é sentimento. A palavra de Deus, ela tem que ficar alojada, ela tem que prosperar e frutificar dentro do teu coração, para que ela produza fé, para que ela produza alegria, satisfação, salvação em Cristo Jesus. Aleluia. O profeta Jeremias, ele nos diz, lá em Jeremias 17, capítulo 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Olha o que o profeta nos diz: e perverso, quem o conhecerá? Você precisa saber que tipo de solo é o teu coração, porque a boa semente, ela quer germinar, ela quer prosperar e trazer frutos de fidelidade dentro da tua alma, quer mudar a tua vida para sempre, para que tu possa viver em Cristo a maior história de amor que nós temos para as nossas vidas. Quem conhece a si mesmo? Precisamos nos conhecer, precisamos saber como anda o nosso coração. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para sempre. Amém.